Deus abençoe, amados e amadas. De novo aqui com vocês para este estudo bíblico muito importante, esclarecedor e que tem estado em meu coração por muito tempo devido às circunstâncias que vou mencionar depois ao longo do estudo. Mas primeiro quero orar como sempre. Senhor Deus, bendito seja teu nome, Pai. Sejas glorificado, exaltado, louvado por sempre e para sempre, Senhor. Toda honra e glória para ti, Senhor. E para nós, homens, Senhor, nenhuma, Pai, porque do pó nos tiraste e voltaremos ao pó, se tua vontade, Senhor. Oh, Senhor, ajuda-nos, Pai, a gloriar-nos em ti, humilhar-nos todos, Senhor, e compreender teus caminhos santos, gloriosos, perfeitos, oh Senhor. Bendito seja teu nome. Livra-nos, Senhor, deste sistema falso da igreja moderna, Senhor, o qual chamam bom o que tu chamas ruim e chamam ruim o que tu chamas bom, Senhor. Ajuda-nos, Pai, ajuda-me neste estudo. Oh Senhor, fala tuas palavras para teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amados. Este estudo tem por título A Diplomacia na Igreja. A diplomacia na igreja. Este é um tema muito importante que, como eu disse, já queria pregar muito tempo atrás. Tenho pregado de diferentes maneiras acerca, por exemplo, de fazer juízo, obviamente com o coração puro, com amor, como dizem lá em Miqueias 3:8, que estava cheio de poder e de juízo para repreender o pecado do povo. Então, Miqueias 3:8. E também como todos os profetas e como o Novo Testamento. E este vídeo também eu faço pela chocante realidade que estou percebendo estes tempos, estes meses, de que ainda pessoas muito amadas por nós e que nos amam a nós não entendem por que a gente sempre está julgando. Por exemplo, por que nós estamos denunciando o pecado de pastores que foram amigos nossos, que amamos e queremos que se arrependa. Por que fazemos isto publicamente? Porque fazemos estas coisas que aos olhos de muitos parece razoável, talvez para você também que está assistindo isto. Mas eu quero deixar uma base bíblica, um alicerce bíblico, um fundamento bíblico para esta doutrina importantíssima da igreja. Infelizmente, a igreja de hoje é um campo diplomático. É um campo onde os diplomatas abundam, sejam pastores, líderes, irmãos, irmãs, abundam, e por causa disso o juízo caiu, e os juízos de Deus, ou seja, o juízo que digo, o repreender o pecado do povo caiu, e por essa razão Deus está enviando os seus juízos, como fez no passado. Hoje Deus me confirmou esta palavra justamente me levando ao livro de Jeremias, que tem sido objetivo ou tem sido objeto de nossos últimos estudos, os profetas Ezequiel e Jeremias. Porque eu acredito porque Deus está nos levando a estarmos ainda mais preparados. Se vocês estão preparados, se preparem, porque os juízos estão vindo para nós, como o juízo de Deus veio para o povo amado judeu nos tempos de Ezequiel, nos tempos de Jeremias, etc. E devemos considerar os caminhos de Deus porque são eternos, e a história, através da profecia bíblica no Antigo e Novo Testamento, vemos que vai se repetir nos últimos dias. E se estamos verdadeiramente nos últimos dias, se vocês creem que estamos nos últimos dias, pois essa história vai se repetir e já se está repetindo. Minha irmã outro dia me falou que começou a estudar mais Jeremias e viu chocante semelhança da situação da igreja apóstata dos judeus desse tempo, Jerusalém, Judeia, etc., com a igreja de hoje no mundo inteiro. Outro irmão me falou mesmo. E muitos irmãos estão vendo, talvez pela primeira vez, alguns, como se assemelha a situação da igreja de hoje em dia com a situação da igreja aquela que Deus julgou através dos seus instrumentos de juízo, nações pagãs como Babilônia, Nabucodonosor, o rei, e fez questão de desolar, destruir sua amada Jerusalém, para que fique sem habitantes, queimado o templo, queimado os prédios, tudo, e todos os habitantes saiam de Jerusalém, a cidade formosa que é chamada na Bíblia, e sejam seus habitantes levados cativeiros, muitos cativeiros.
Vamos ler Jeremias 5, versículo 1, amados. Lembrem o tema deste estudo, a diplomacia da igreja. Vou ler de uma vez para vocês entenderem o que é diplomacia. Sabemos que tem diplomatas, né? Diplomatas. Sabemos que todos os países têm consulados, embaixadas. Segundo a Bíblia, nós somos embaixadores de Deus. Em 2 Coríntios, não deixem Jeremias 5. Em 2 Coríntios 5, por exemplo, versículo 20, 2 Coríntios 5, 20. Ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, nós como embaixadores, nós somos chamados a conciliar opiniões das pessoas. Nós somos chamados embaixadores porque nós proclamamos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e somos embaixadores para que todo mundo se submeta a esse Rei. Nós não somos tolerantes. O cristianismo não é um caminho de tolerância, não. Tolerância, sim, somos amorosos, obviamente, mas não toleramos o pecado, não toleramos o que vai em contra de Deus, e isso é a principal característica do chamado ou do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele falou, eu sou o caminho, o único caminho, eu sou a verdade, a única verdade, e eu sou a vida, a única vida de Jesus Cristo, não tem mais. Quando Pilatos estava interrogando para já deixar ele levar para a crucifixão, ele falou que é a verdade. O Senhor Jesus fala em João 18, se não me engano, no final, eu vim para dar testemunho da verdade. O Senhor Jesus Cristo é a verdade mesma, e só tenho na verdade. Mateus 22, 16 também ele fala quando foi questionado pelos herodianos. Senhor, tu fazes questão de falar a verdade com todos. E não te importas com as pessoas, ou seja, não te importas o que pensam as pessoas. E fala sempre o caminho da verdade. Então, em 2 Coríntios 5, 20, fala que somos embaixadores. Nós não somos políticos, nós não somos diplomatas, nós não estamos no reino de Deus e temos um rei que deixou tudo para se fazer servo e morrer na cruz a morte que você e eu merecíamos, né? E levar todo o nosso castigo e condenação, e ele não foi tolerado para nada. Ninguém tolerou ele. Eles levaram para a cruz como estava profetizado dele. Então o cristianismo é o governo de Deus para um povo que não tolera o pecado, que não deve tolerar o pecado. E vamos ver claramente qual é a horrível situação da maioria dos cristãos hoje em dia, diplomatas, pastores diplomatas. Amados, para mim não é fácil. Muitos falam, você está fazendo esses vídeos, está repreendendo. Para mim não é fácil. Mas quando Deus te chama para ser fiel ao Senhor nesta geração de infiéis, como diz Salmos 12, versículo 1, salva, Senhor, porque já os infiéis, os justos, desaparecem da terra. E quando não tem homens fiéis que possam seguir o caminho de Deus como Ele manda, Deus envia homens, no mundo inteiro terá alguns também, muitos, Deus queira, como nós, que não vamos calar, não vamos tolerar e vamos repreender pessoalmente e publicamente o pecado do povo de Deus, seja líder, pastor, etc. Muitos dizem, por que você faz isso na internet, no YouTube? Amados, porque o YouTube tem um ambiente cristão também. Tem pregadores que têm ministérios enormes, milhões de seguidores que estão no YouTube. Alguém que gosta, por exemplo, de, vamos dizer, essa música nova, funk, não vai entrar no canal cristão. E se entra, glória a Deus, talvez Deus possa falar alguma coisa. Mas nós estamos repreendendo pessoalmente, cara a cara, face a face, e também pela internet, coisas que nós não devemos tolerar, e para a advertência de todos vocês. Quer ser um diplomata? Significado da diplomacia, eu peguei isto da internet. O que é diplomacia? Diplomacia, ouçam bem e comparem, talvez, seu pastor, ou aquele pastor que você viu falar semelhante contradição à palavra de Deus. Algo que me motivou também a fazer este vídeo é pedir oração por um irmão, um pregador. Para vocês, não vou falar o nome, talvez não precise nem falar o nome de aqui na frente,
Mas se eu precisar, para a glória de Deus e para defesa do Evangelho de Cristo, vou mencionar e até vou fazer um vídeo para expor e repreender publicamente esse amado irmão e pregador. Que, infelizmente, uma semana atrás, assisti um vídeo dele, quando ele praticamente falou, não importa. Eu respeito os irmãos que congregam numa seita diabólica. Vocês podem crer? Estava fazendo uma live e falou literalmente, eu respeito aqueles que congregam nessa seita diabólica. Não tem nada a ver. Não tem nada. Amados, isso é traição à cruz. Isso não podemos admitir. E nós temos que denunciar primeiramente, pessoa a pessoa. Eu estou já em comunicações com esse irmão. Podem orar, por favor, para que Deus dê arrependimento para esse irmão e não ter que expor ele publicamente. Porque vou expor se ele não se arrepender. Amém? Diplomacia consiste na ação civilizada e pacífica, de se relacionar com diferentes grupos. No cristianismo se chama ecumenismo, ou seja, todo mundo está certo, não interessa, todos os caminhos levam a Cristo. Não pode congregar nesse lugar, eu não tenho nada contra eles, eu não vim aqui para criticar ninguém. Não, amados, isso é uma apostasia ao chamado de Cristo, que é sofrer perseguição, se você é piedoso. 2 Timóteo 3,12, todos aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguição por causa da justiça, por causa da palavra de Deus. Vamos sofrer perseguição, calúnia, etc. Até prisões e mortes. Por quê? Porque vamos defender a verdade, não vamos nos calar, não vamos tolerar o pecado e vamos denunciar, não somente não criticar, vamos denunciar, repreender e fazer tudo para que todo mundo saiba que esse lugar é uma seita, um lugar de demônios. Pronto, acabou. Não tem outra coisa, amados. Ou seja, representa um instrumento típico, a diplomacia, da política externa dos países, que se concentra em manter em relações entre os diferentes estados soberanos equilibradas. A diplomacia é a forma como as nações civilizadas lidam com os seus antagonismos, as diferenças, procurando resolver as divergências sem o uso da violência ou das ofensas. Isso é, ou seja, não toques ninguém. Agir com diplomacia é ter respeito pelos próximos, ou seja, não está tudo bem com eles, eu não vou criticar eles. Sabendo lidar de modo pacífico perante diferentes situações e comportamentos. Diplomacia, isso não tem nada a ver com o cristianismo. O objetivo da diplomacia é manter um convívio sadio entre os vários grupos sociais. Neste caso, levamos o cristianismo, pode ser essa seita maligna, não falo nada dela. Catolicismo, não sei. Algumas sim, algumas não. Eu faço a diferença. Não é a palavra de Deus que faz a diferença. É o meu entendimento já deturpado, distorcido, ou apóstata, ou desviado, faz a qualificação. Não, eu posso. Não tem nada a ver. Isso é apostasia, amados. Orem e clamem, amados. O indivíduo, não. O objetivo da diplomacia é manter um convívio sadio entre os vários grupos sociais, fazendo com que as particularidades e interesses de cada um sejam defendidos e representados. O indivíduo que age com diplomacia é chamado de diplomata, uma pessoa que tem a missão de representar os interesses de determinado grupo ou nação perante outros de modo pacífico e conciliador. Nós não somos diplomatas, nós somos embaixadores da cruz, que não tem tolerância com o pecado, que não tem tolerância com as mentiras do diabo, e é só a verdade que nós devemos proclamar. A diplomacia também pode ser vista como uma ciência que estuda as relações internacionais de um estado estrangeiro, no estrangeiro. O sentido figurado da palavra diplomacia consiste na habilidade que determinada pessoa possui de conduzir as relações interpessoais e de resolver conflitos pessoais. Ou seja, nunca vai querer bater de frente com os outros. Jesus Cristo nunca teria morrido se não bate de frente com os fariseus. O apóstolo Paulo nunca tivesse sido perseguido pelos judeus se não diz que Jesus Cristo é o Senhor e o único Salvador, e que se arrependam do seu fariseísmo ou religiosidade. Nunca. Sinônimos da diplomacia, este é chocante. Sinônimos da diplomacia. Alguns dos principais sinônimos da diplomacia são, astúcia. Isto encontrei no Google. Astúcia. Muitos dos líderes agora têm tanta astúcia que não querem ofender um lado para que eles possam vir a eles. Amados, Jesus Cristo nunca fez isso. E quem fez
e que está fazendo isso está em contra dos caminhos de Deus, em contra dos caminhos de Jesus Cristo e tem que se arrepender. Esperteza, é muita esperteza, né? Eu não vou falar nada para que não fiquem me caluniando. Delicadeza, não, eu não vou mexer com eles. Educação, fineza, circunspecção, ponderação, sensatez, argúcia, finura, habilidade, fato e política. Diplomatas são políticos cristãos, entre aspas, que não querem ofender as pessoas. Amados, isso não tem nada a ver com o cristianismo. E como eu disse, este irmão pregador, que amo muito e choro por ele todos os dias, nessa live, entrevista, como queiram chamar, não soube dizer nada pelo seu amado, se é que é amado dele já, ou se já não ama ele, obviamente parece que já não ama Jesus Cristo. Porque aquele que ama Jesus Cristo tem zelo por Jesus Cristo e vai falar em contra do que Deus está em contra e vai falar, repreender o que Deus quer repreender, para que outros não estejam indo para o inferno. Amados, diplomatas são pessoas que não têm o caráter de Deus. Diplomatas são as pessoas que nunca vão julgar o pecado dos outros. Não vão se parecer com Jeremias, nem com Paulo, nem com o Senhor Jesus Cristo, para nada. Amados, devemos denunciar os diplomatas. Devemos orar por eles e denunciar, repreender, até publicamente, por isso eu faço esses vídeos. Publicamente, se não se querem arrepender primeiro, conversando pessoalmente. Amados, a igreja de Deus, segundo as palavras de Davi, Salmo 122, quando ele fala de Jerusalém, quando fala do glorioso que é estar em Jerusalém, sabemos que Jerusalém representa a igreja de Cristo, até a Jerusalém celestial vai descer do céu. E Salmo 122 diz: fiquei feliz quando me disseram vamos à casa do Senhor. Estas são músicas salmos que a gente canta em congregação. Todo mundo canta, fiquei feliz quando me disseram vamos à casa do Senhor, que é a igreja. Os nossos pés pisam dentro dos teus portões, Jerusalém, simbolicamente a igreja. Jerusalém é edificada como uma cidade que juntamente compacta, ou seja, unida, segundo a oração de João 17, para que sejam um, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Um que? Não na tolerância. Um, não na diplomacia. Um, no caráter de Cristo, no zelo pela sua glória. Um, na embaixada da cruz, para anunciar a reconciliação ao mundo, para que os homens não pensem que Deus tolera seus pecados, sino que Deus está mandando todo mundo, em todo lugar, que se arrependa de seus pecados, porque já estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça, por meio de Cristo que ressuscitou dos mortos. Isso é algo que Deus não pode mudar, seu caráter. Ele não vai permitir deturpações, distorções à sua santidade, jamais. E todo aquele que transgrede, Deus vai enviar um profeta. Arrepende-te dos teus maus caminhos, da tua diplomacia, dos teus caminhos querendo agradar a todo mundo. Arrepende-te agora, senão publicamente será repreendido, como diz 1 Timóteo 5:20. 1 Timóteo 5:20. Vamos para o Salmo 122. Alguns de vocês não sabem este versículo, mas no Novo Testamento fala para repreender publicamente o pecado dos líderes. 1 Timóteo 5:20. Estou falando dos líderes porque também temos que repreender, mas também temos que repreender a todo cristão que está em pecado. 19. 1 Timóteo 5:19. Não aceites acusação contra um ancião, pastor, sino com 2 ou 3 testemunhas. No caso de pessoas que pecam publicamente em vídeos ou lives ou coisas que a gente vê por milhares, eles já têm mais de 2 ou 3 testemunhas, tem milhares de testemunhos. Aos que pecarem, ou seja, que continuem pecando, repreende-os diante de todos, como
publicamente. Se o pecado foi em YouTube, tem que ser repreendido em YouTube. E os defensores, esses líderes idólatras, vão dizer: oh não, você tem que orar somente, não expõe ele no YouTube. Quando esses pastores, que eles idólatras estão repreendendo a todo mundo, talvez não, a metade e a metade não. Com a metade repreende e a outra metade tem diplomacia. É uma hipocrisia. E diz: repreende-os diante de todos para que também os outros tenham temor. Então, todo pecado público, toda deturpação à glória do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tem que ser repreendido publicamente. Isso não podemos tolerar, não somos diplomatas. Salmo 122, versículo 4. Para onde sobem as tribos do Senhor até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Versículo 3 não está falando de ecumenismo. Versículo 3 não está falando de diplomacia. Versículo 3, quando diz juntamente com pacto, está falando da união na verdade em Cristo Jesus. Não nas abominações desses líderes, pastores, que têm união com todo tipo de apóstata ou todo tipo de mercader do evangelho, aqueles que vendem o evangelho, e não tem problema nenhum. Não, nós não somos diplomatas. 5. Este versículo que eu queria chamar a atenção de vocês. Pois ali estão estabelecidos os tronos do juízo. Onde? Na igreja. Deveria ser um lugar de juízo. Os tronos da casa de Davi. Sabem por que o Espírito de Deus, através de Paulo, se enfureceu de tal maneira em 1 Coríntios 5, não deixem Salmo 122. 1 Coríntios 5. Quando tinha um fornicário, uma pessoa que tinha cometido incesto com a esposa do seu pai, e os coríntios não julgaram, tudo bem. Diplomacia nessa igreja em Coríntios. Vamos ler 1 Coríntios 5:1. 1 Coríntios 5:1. É relatado frequentemente que há fornicação entre vós, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios é mencionado, que alguém possui a mulher do seu pai, e vós estáis convencidos, ou seja, diplomatas, e nem vos habéis entristecido para que fosse tirado do meio de vós que fez esta ação. Não queriam julgar, não eram tronos do juízo nessa igreja, não, injustiça, não queriam julgar. 3. Pois eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei, como se estivesse presente a respeito daquele que fez tal ato. Nem estava lá e já estava julgando por meio de carta. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, o tal seja entregue a Satanás. Oh, mas Paulo, como pode julgar dessa maneira? Paulo, como vai querer que seja entregue a Satanás? É o Espírito de Deus nele. Como o Espírito de Deus em nós pregando estas mensagens para vocês. Não somos nós, é Cristo em nossa esperança de glória. Espírito de Deus, zelosamente falando isto para todo aquele que se opõe. Nós não somos diplomatas, vocês não devem ser diplomatas e devem se arrepender se estão no caminho da diplomacia. Isso não é de Deus. Isso é mundano, diabólico, isso não existe caminho ecumênico e ao final vai ser o caminho do anticristo. Diz: o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Juízo para ele, castigo para ele, para que ele, por meio do juízo, seja salvo. 6. A vossa vanglória não é boa. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como está sem fermento, porque Cristo na nossa Páscoa foi sacrificado por nós. Portanto, guardemos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães não fermentados da sinceridade e da verdade. Eu vos tenho escrito por carta para não vos ajuntares com os fornicadores. Porém, não quis dizer com os fornicadores deste mundo, com os avarentos, com os extorquidores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos manteis na companhia de qualquer homem que chamado irmão, seja um fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou caluniador, ou beberrão, ou extorquidor como tal, nem ainda com mais. Ou seja, aquele irmão pregador, pelo qual já estou em comunicações pessoais, não tem nada a ver, não tem nada. Eu respeito eles, ou seja, eu poderia estar lá, não tem problema. Chocante. O extorquidor com tal pessoa, nem ainda com mais, porque tenho um lugar em julgar. Por que eu tenho em julgar também os que estão de fora?
Não fazeis julgamento vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Portanto, apartai dentre vós essa pessoa perversa. Amados, pessoas perversas entre nós, ou pessoas que não querem se arrepender, não devem estar em companhia dos santos. Porque santo quer dizer separado para Deus, santificado, tirado de fora para a glória de Deus. Mateus 16, versículo 6. Mateus 16, versículo 6. Então Jesus disse-lhes: cuidai-vos e guardai-vos dos fermentos fariseus e dos saduceus. Qual era? 12. Então compreenderam de que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Segundo Lucas 12, Lucas 12:1, enquanto isso, juntou-se uma multidão de inúmeras pessoas, de tal modo que pisoteavam umas às outras. E ele começou a dizer primeiro aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ou seja, a doutrina desses homens é a hipocrisia. Qual é a hipocrisia? Diplomacia, amados. Uma hipocrisia dos líderes de hoje em dia, que podem pregar sermões em contra do pecado, que podem chamar o arrependimento por um lado onde tem pecado, mas quando são expostos para outro lado, dizem: não, está tudo bem, eu respeito, não posso criticar, tô praticamente, não tem problema nenhum. Amados, isso é uma traição à cruz de Cristo. Salmo 122, 5. Pois ali estão estabelecidos os tronos de juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Ou seja, Deus tem uma prosperidade já certa, segura para aqueles que amam a Jerusalém. E que amar, amados? Provérbios 27, 5 e 6. Melhor a repreensão aberta do que o amor secreto. Provérbios 27, 5. Melhor a repreensão aberta do que o amor secreto. Fiéis são as feridas daquele que ama. Fiéis são as feridas daquele que ama. Mas os beijos de um inimigo são enganosos. Aquele que aborrece. Outras versões: fiéis são as feridas de um amigo, mas os beijos de um inimigo são enganosos. Amor é falar a verdade, ainda que doa. Por quê? Porque a pessoa vai ser chacoalhada. E se Deus agir como Deus agiu por meio do profeta Natan, para repreender o pecado do rei, segundo o coração de Deus, o rei Davi, então Deus vai levar a glória pela repreensão de um profeta, de um homem de Deus, em contra dos pecados dos outros. Oh, como você vai repreender o rei Davi? Não toque esse homem ungido! Toca sim, porque se está em pecado, deve ser repreendido. Amados, 122, 6, temos a certeza que amamos de todo o coração, choramos com o chanto, o pranto de Jeremias pela condição da diplomacia, hipocrisia, apostasia, prostituição da igreja, desses líderes, até deste irmão pregador que estou chorando por ele todos os dias. E se Deus quiser, em breve irei comunicar pessoalmente o que estou falando. E se ele assiste este vídeo, vai saber que ele é aquele que estou falando. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Amamos os nossos irmãos do mundo inteiro. Amamos este irmão e todos os irmãos. Que a paz esteja dentro dos teus muros. Como vai ter paz se tem pecado, se tem diplomacia, se tem hipocrisia? E a prosperidade dentro dos teus palácios. 8. Por causa dos meus irmãos e companheiros, por causa destes irmãos que amo, desviados, diplomatas, direi agora: a paz esteja dentro de ti. Como? Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Todos aqueles que recusam fazer juízo e que criticam a mim e a todo aquele que faz juízo contra todo líder que está em pecado, não amam, porque não querem o bem dessa pessoa. Estão pensando: oh, deixa eles para ir para o inferno. Não, jamais farei isso. Jamais Jesus Cristo fez isso em todo o amor que ele teve. Jamais Paulo fez isso em todo o amor que ele teve. E ele sempre anunciou o pecado para o povo se arrepender. E a paz de Deus estava sobre aquele que se arrependia. E o amor de Deus estava sobre todo aquele que se arrependia. Porque ele era um servo do Senhor, não era servo dos homens. Gálatas capítulo 1.
Gálatas capítulo 1. Paulo não tolerava. Ele é um exemplo para nós. 1 Coríntios 11, 1. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. E este homem cheio do amor de Deus, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, não pode se conter de repreender ao maior dos apóstolos depois dele. Eu considero Paulo maior, obviamente o Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o maior apóstolo, homem, depois apóstolo Pedro. E ele falou assim, Gálatas 1:10, quando denunciou a hipocrisia de Pedro, Gálatas 1:10, pois persuado eu agora os homens. Ou seja, Paulo não era político, não era diplomata. Era embaixador do rei que tem condições de paz somente para aquele que quer renunciar seu pecado, renunciar seu orgulho, renunciar suas heresias. Somente vai ter paz aquele que quer render tudo ao Rei da Glória. E essa é nossa missão como embaixadores de Cristo. Não tolerar, não importa. Você vai ter condições de paz se você não deixar isto, falar isto como você quiser. Não vai ter paz para o ímpio. Não vai ter paz. A única paz é Jesus Cristo. Ele é o príncipe de paz. Aqueles que se sometem às condições de paz do Senhor Jesus Cristo. E a paz de Deus virá sobre ele e ela. Mas não antes. Porque o Senhor Jesus Cristo é um rei de glória, que é um fogo consumidor. E ele está já cingindo sua espada para vir e destruir os seus inimigos. Para pisar a todos aqueles que vem contra ele. Leia, por favor, Isaías 63, Apocalipse 19, quando fala como Cristo vai pisar e vai cortar com a espada a seus inimigos, a todos aqueles traidores, aqueles que toleraram o pecado, toleraram a heresia e não advertiram ao povo de Deus. Foge desse lugar, foge dessa heresia. Não tem nada a ver, eu respeito. Não. Isso é uma abominação diante de Deus. Capítulo 2, vemos a repreensão para Pedro, capítulo 2, versículo 11. Quando, porém, Pedro foi para Antioquia, me opus a ele face a face, porque ele era reprovável, ou seja, digno de condenação. Se Pedro tivesse seguido nesses caminhos de hipocrisia, tivesse acabado no inferno. Mas Paulo, se opôs para chamar ele e acabar com essa hipocrisia, transgressão e abandono da fidelidade de Cristo, dessa diplomacia, amados. Vocês vão ver aqui um exemplo claro da diplomacia absurda que homens de Deus podem cair. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando aqueles vieram, ele retirou-se e separou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. Um diplomata. Talvez você é assim, se arrepende, amada. Talvez você é assim, um diplomata, não vou falar nada para não se ofender. Não, essa pessoa está com risco de ir ao inferno. E pior, se diz que é cristã e caminha como no pecado no mundo, está deturpando, está blasfemando o nome do nosso precioso Senhor Jesus Cristo. E não podemos tolerar isso. 13. Os demais judeus se afastaram, como ele, de modo que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação ou hipocrisia. Né? Mas quando vi que eles não andavam corretamente segundo a verdade do Evangelho, viu? Porque eu vou repreender esse irmão, tomara que se arrependa. Orem, amado, para que se arrependa, senão vou ter que expor ele publicamente, repreender ele publicamente. Com nome e sobrenome, obviamente. Estou falando de... Não, com nome e sobrenome. Eu disse a Pedro diante de todos eles, se tu sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, como obrigas os gentios a viverem como judeus? E repreendeu ele. Amados, os diplomatas de hoje em dia são um fedor na santidade de Deus. Os diplomatas de hoje em dia não podem agradar a Deus, porque são homens que não têm fé, mulheres que não têm fé. Eles caminham pela vista, mas não caminham pela fé. Não caminham como homens e mulheres de Deus que caminharam no passado pela fé em Jesus Cristo e não temeram ofender ninguém. Mencionei na passagem, mas vou mencionar de novo, Mateus 22, 16. Mateus 22, 16.
15 e 16. Então os fariseus consultaram entre si como apanhariam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos como os herodianos, dizendo: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em verdade, sem te preocupar com nenhum homem, pois não reparas na aparência dos homens. Por quê? Porque Jesus Cristo buscava a glória do Pai. Mas os homens de hoje, os líderes, João 5, versículo 40. João 5, versículo 40. E não quereis vir a mim para teres vida. Eu não recebo a honra dos homens. João 5,40. Mas eu vos conheço e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Nem o amor, porque nem para divertir os outros. Amados, para divertir as pessoas do seu pecado ou chamar ao arrependimento, você tem que ter muito amor. Porque isso fez nosso Senhor Jesus Cristo. A encarnação do amor. Ele repreendeu todo mundo do seu pecado. E a maioria abandonaram ele. A maioria não quis ele. Mas aqueles que viram seu pecado e que reconheceram, sou um pecador miserável, como aquele publicano, não como fariseu, sou um pecador, Senhor, tem misericórdia de mim, se propício a mim. Não tereis o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Viu? Como podeis crer, vós, que recebeis honra uns dos outros e não buscais a honra que vem só de Deus? Então querem honra, ministérios grandes. Já sabem que nós não buscamos ministérios grandes. De fato, nosso caminho como pregadores se vai fazendo mais e mais e mais estreito. Mais e mais e mais apertado, mas não interessa. Se seja uma pessoa que esteja escutando, essa pessoa, se essa pessoa segue a Cristo eternamente, glória a Deus. Se seja uma. Não estou preocupado com views, não estou preocupado com vistas, não estou preocupado com visualizações, com like, com dedinhos, não estou preocupado com nada disso. Estou preocupado para as pessoas seguirem a Cristo e não tolerarem mais o pecado. Jeremias 5, vamos ir lá. Isso foi o que li hoje. Jeremias 5. Vocês dirão, por que eu prego assim? Jeremias 29. Somente para ver. Por que prego assim? Então eu disse, eu não farei menção dele, nem falarei mais em seu nome, diz Jeremias. Mas a sua palavra estava em meu coração, como um fogo ardente, trancado em meus ossos. E eu fiquei cansado de tanto me conter, e não me aguento mais. Esse é Jeremias, Miqueias 3:8. Miqueias 3:8. As pessoas não entendem às vezes porque eu posso repreender ou falar dessa maneira. Não, a pessoa que está cheia de amor, está cheia de juízo, está cheia de zelo. Miqueias 3:8. Mas verdadeiramente estou cheio do poder do Espírito do Senhor e de juízo e poder para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi isto, eu peço, vós chefes da casa de Jacó e príncipes da casa de Israel, que abominam o julgamento e pervertem toda equidade. Que constroem Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade, e seus chefes julgam por recompensa, seus sacerdotes encenam por salário, etc. Ou seja, homens, líderes, que não julgavam o pecado como Deus manda julgar o pecado. E por isso talvez você esteja assim, seja um diplomata, seguidor, imitador do seu pregador diplomata. Que não se atrevem a pregar a verdade, por medo da fama, reputação e que vão dizer deles. Não se parecem nada com Paulo, não se parecem nada com o Senhor Jesus Cristo e terão sua recompensa eterna com os reprovados, com os apóstatas que não se quiseram arrepender. Temamos, amados. Temamos. Jeremias 5. Jeremias 5? Não, Jeremias 29 era 29. Jeremias 5:1. Hoje justo Deus me levou a esta passagem. E aqui Jeremias está pregando mais ou menos, ou profetizando 1 a 3 anos antes da primeira vinda de Babilônia, ou seja, Nabucodonosor. Antes do primeiro cativeiro. Vamos dizer no ano 610 mais ou menos, antes de Cristo. E a situação de Jerusalém era terrível.
Os judeus aqui tinham abandonado os caminhos retos do pai do rei que estava aqui neste tempo. Neste tempo de Jeremias era Jeoaquim, que era um dos filhos de Josias, esse rei justo que viu 13 anos de avivamento. Quer dizer que depois de uns poucos anos, somente uns poucos anos, talvez 1, 2, 3 anos, aqui Jeremias é mandado por Deus a profetizar a um povo que tinha alguns, especialmente os chefes, os líderes, tinham conhecido o caminho de Deus com quem? Com Josias, o pai de Jeoaquim, o rei que estava neste tempo. Cremos em Jeremias. E o mandato para Jeremias é correr para lá e para cá através das ruas de Jerusalém. Imagina, correr. Ou seja, como se fosse alguém desesperado para fazer a vontade de Deus. Literalmente um doido. Acusavam a Jeremias de ser um doido. Leiam Jeremias. Um louco. Das ruas de Jerusalém, e vede agora, e sabei, e buscai nos seus lugares amplos. Se vós podeis encontrar um homem, escutem bem, um homem, não está falando 10 nem 20, um homem, se existe qualquer que faça juízo, ou seja, alguém que é totalmente diferente, a um diplomata, aquele que é totalmente diferente, aquele que tolera, aquele que não está nem aí pela fama, reputação, honra, glória em nome de Deus, e que glória de homens, aceitação de homens, que não falem nada contra ele, coitado. Não quero ser perseguido. Não quero ser caluniado. Não quero oposição, praticamente. Ou seja, Deus está falando, Jeremias, corre, corre! E busca um homem que faça juízo. Que tenha o caráter de Deus, de Jesus Cristo, dos profetas, de Paulo, amados. Alguns dizem, não, mas o juízo era para o Antigo Testamento. Lê as epístolas de Paulo. Veja em Jeremias 5. Paulo, aquele que mandou entregar a Satanás a esse homem, 1 Coríntios 5, em 2 de Coríntios, capítulo 13, ele diz, esta é a terceira vez que estou indo até vós, por boca de tuas 3 testemunhas, toda palavra será estabelecida. Que? Juízo. Juízo. 10. Portanto, eu escrevo, 2 Coríntios 13, 10. Portanto, eu escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não use de severidade, segundo o poder que o Senhor me tem dado para edificação e não para destruição. Amado, severidade em Paulo. Eu não queria estar, Paulo me repreendendo. E publicamente me chamando ao arrependimento. O zelo de Deus nesse homem. 1 Coríntios 4, 21. O que quereis? Que eu vá até vós com vara, ou em amor e no espírito de mansidão. Vocês imaginam o apóstolo Paulo chegando para te repreender publicamente? Com vara. Cheio do Espírito de Deus. Não deixem Jeremias. 2 Coríntios 11. Vocês sabem, vocês não têm ideia. Eu ou qualquer outro homem em lugar de Paulo é uma criança. Paulo chegou a dizer a um homem, filho do diabo, fica seco. Paulo repreendeu de tal maneira os inimigos da cruz que deve ter ficado julgados por Deus. Vou citar alguns nomes. 2 Coríntios 11, 2. Porque tenho ciúme. Não, versículo 1. 2 Coríntios 11, 1. Quisera eu suportar em Deus um pouco em minha loucura. Mas de fato me suportais. De fato, falavam que ele estava doido, louco também. 2. Porque tenho ciúme sobre vós com ciúme divino, porque vos desposei como um marido, para vos apresentar como uma virgem pura a Cristo. Como vamos a estar puros, como uma virgem pura a Cristo, se temos líderes, diplomatas que falam, não interessa. Pode juntar com o apóstata, pode ir lá, pode visitar talvez. Essa seita de Satanás!
E não tem problema, eu respeito os irmãos que congregam lá. 3. Mas eu temo que de algum modo, assim como a serpente enganou Eva com sua sutileza, que suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que é em Cristo. Está repreendendo. Porque se alguém for pregar-nos outro Jesus, ou seja, um Jesus que é tolerante com o pecado, diplomata, não tem nada a ver com Jesus bíblico, verdadeiro, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito de fornicações, que fala Oséias 4:12, o espírito do erro, que fala em 1 João capítulo 4 também, outro espírito que não recebeste, quando foram convertidos, ou outro evangelho, aquele maldito que Paulo fala em Gálatas 1, 8 e 9. Se um anjo do céu ainda for pegar outro evangelho, tal evangelho é amaldiçoado, anátema, maldito, que não aceitastes, vós o podeis suportar. Pessoas diplomatas que suportam. Em outras traduções, no espanhol, por exemplo, diz tolerar. Essa é a condição de um diplomata. Diz, é um astuto, é um esperto, delicado, um educado, fino, que faz ponderações, sensato, argúcia, finura, habilidade, foto e política. É um homem que não tem a bandeira da cruz de Cristo em seu coração, na sua alma, e não proclama, nem defende o evangelho com sua própria vida. Não. Para ele, viver não é Cristo. Viver é só eu, minha fama, minha reputação. E morrer não é lucro. Porque se continuar dessa maneira, vai para o inferno, é lucro. É tragédia eterna. É terrível. Amados, quem de vocês tolera? Suporta. Quem de vocês é diplomata? Quem de vocês se assemelha a essa descrição do Google? Pois Apocalipse 2, quando Deus está repreendendo, 20. Apocalipse 2, 20 fala dos que toleram também. Diz 20, porém eu tenho, diz Jesus Cristo, umas poucas coisas contra ti, ou seja, inimigo de Deus, inimigo dessa igreja, porque toleras aquela mulher Jezabel que chama a si mesma de profetisa, a ensinar e a seduzir aos meus servos a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, líderes, pregadores, como esse pregador amigo que vou repreender pessoalmente, que toleram, não importa, ou outros, muitos outros, a maioria quase, toleram aos falsos pastores ensinar e seduzir ao povo de Deus a cometer fornicação com heresias e com ídolos pagãos e com doutrinas de demônios, amados. Como que pode? Como pode ser? Homens de Deus que outrora serviram a Deus, hoje em dia não combateram unanimemente pela fé do Evangelho. Hoje em dia tolerar as coisas que Deus não tolera. Hoje em dia virarem diplomatas do Evangelho. E onde está o sangue de Cristo? E onde está o sacrifício de Cristo? E onde está a afronta de Jesus Cristo? Onde está? Para eles. Jeremias 5, 1. Se existe qualquer que faça juízo, que busque a verdade e eu perdoarei. Sabe por que Deus vai enviar juízo e não vai perdoar esta geração, se é a final? E Deus vai julgar a igreja primeiramente com muitos juízos até a grande tribulação. E vai julgar, castigar até destruir talvez muitos cristãos que não queiram se arrepender, verdadeiramente nascidos de novo, que não queiram se arrepender. Por quê? Porque não querem fazer juízo. Porque preferem ser diplomatas, porque preferem dar glória aos homens, ou respeito ao que Deus não respeita, e Deus irá julgar eles. E olha como fala a narrativa aqui, muito semelhante hoje em dia. 2. E embora eles digam, agora aqui fala um nome, podemos crer nas escrituras, que Jeremias era considerado aquele justo, aquele profeta, aquele que Deus levantou para julgar a toda essa nação. Agora devemos crer, obviamente, que nas páginas de Jeremias
Tem homens também de Deus. Mas que tão justos eram, não sei. Como Deus poupou suas vidas, não sei, mas vemos que Deus tem um remanescente. Agora aqui, a palavra é: encontra um homem que faça juízo. Pode ter pessoas justas. Pode ter pessoas que caminhem e não queiram pecar, obviamente. Muitos de vocês estão guardados do pecado. Mas vocês fazem juízo? É uma coisa é dizer: eu sou cristão, eu me guardo do pecado, eu estou orando, chorando, clamando, fazendo tudo que Deus me mandar, mas o juízo não é para mim. Não, não é o que diz a palavra de Deus. Aquele que faz juízo, aquele que está do lado do Senhor, aquele que faz questão de, pelo amor da verdade da cruz, se expor a calúnias e até a morte, porque está julgando o pecado que Deus julga. Isto está falando aqui. Naquele tempo, vemos que tinha homens de Deus encarregados de fazer juízo, Jeremias. E embora eles digam: o Senhor vive, certamente eles juram falsamente. Viu? Se há pessoas em Jerusalém, como hoje em dia, talvez vocês, amados e irmãs, digam: não, eu sou de Deus. Mas juram falsamente. Ó Senhor, não estão teus olhos sobre a verdade? Tu os atingiste, a verdade de Cristo, mas eles não entristeceram-se. Tu consumiste, porém eles se recusaram a receber a correção. Eles fizeram suas faces mais duras do que uma rocha. Eles se recusaram a retornar. Portanto, eu diz Jeremias, certamente estes são pobres, ou seja, coitados, não têm educação, não têm conhecimento. Eles são tolos, porquanto não conhecem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Não conhecem. 5. Encontrar-me-ei com os grandes homens, ou seja, os líderes, os sacerdotes, juízes, profetas, etc., desse tempo, como hoje, os pastores, etc. E falarei a eles, pois eles conheceram. Lembra? Alguns anos atrás, este era o reino de Jeoaquim, que era o filho de Josias, que teve 13 anos de avivamento, quando todo o povo judeu seguiu verdadeiramente a Deus. Eles conheceram o caminho do Senhor. Talvez você conhecia antes o caminho do Senhor. E o juízo antes. Porém, estes quebraram por completo o jugo e despedaçaram os cordões. Agora já não julgam. Antes julgavam. Até este irmão pregador, parece que antes se julgava o pecado das congregações. Antes se julgava, como outros, Paulo Júnior, por exemplo, julgava os outros pregadores, ou outros pregadores. Paul Washer julgava. Mas agora chegou esse espírito de diplomacia. Vamos dizer, não espírito, nada. Esse pecado de hipocrisia, de diplomacia. E agora não podem julgar o pecado dos outros. Amados, por quê? Porque não se podem julgar eles mesmos, seus pecados. E isso é terrível nesta geração apóstata, adúltera e perversa. Salmo 101. Salmo 101. Os diplomatas da fé. Davi, este salmo nós cantamos com todo o coração, clamamos, oramos com estas palavras, não porque nós pensamos juízo para outros, sino juízo para nós. Nós pedimos que Deus castigue nossos pecados, purifique nossos pecados, julgue nossos pecados aqui, antes que seja tarde demais, no dia do juízo. Ou seja, literalmente, este salmo, se você não cantar ou orar para você primeiro, ou para mim primeiro, ou seja, cada um para si mesmo, e depois poder fazer imprecatoriamente para os outros, não desejamos a morte de ninguém. Desejamos que Deus julgue os que estão caídos. Julgue como? Para que Deus possa salvar eles. Como Deus nos salvou, nos julgou, nos deixou no fundo do poço e nos salvou. É isso que nós desejamos. Salmo 101. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, ó Senhor, eu cantarei. Comporta-me-ei sabiamente no caminho perfeito. Ou quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração perfeito. Não porei coisa maligna diante dos meus olhos,
Eu odeio a obra daqueles que se desviam, não me contaminará. Isso mostra um coração totalmente antidiplomata, antidiplomacia. Um coração que não tolera desvio, que não tolera porque senão vai contaminar a gente. Um coração perverso se apartará de mim. Eu não conhecerei a pessoa maligna. Não. Como Paulo em 1 Coríntios 5. Não junteis. Não comais com essas pessoas que se dizem ser cristãs e não são. 6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que eles habitem comigo. Aquele que anda no caminho perfeito, esse me servirá. Aquele que lida com engano não habitará dentro da minha casa. O que fala mentiras não permanecerá aos meus olhos. Cedo irei destruir todos os ímpios da terra. Cortarei todos os ímpios da cidade do Senhor. É o coração de Deus em Davi, um coração segundo, um homem segundo o coração de Deus. E esse homem segundo o coração de Deus amava o juízo, amava a justiça e a misericórdia. Obviamente sabemos que a misericórdia se gloria acima do juízo. No entanto, a misericórdia e o juízo têm uma ligação entre duas. Deus dá misericórdia, as pessoas continuam em pecado, envia juízo, e a misericórdia é mostrada para salvar e restaurar essa pessoa. Amados, como devemos orar ou cantar corretamente esta palavra? Não porém coisa maligna, ou seja, não quero. Odeio as obras que se desviam, ou seja, odeio minhas próprias obras que se desviam de Deus. Odeio. Não quero me desviar de um dia. Um coração perverso. Senhor, tira esse coração perverso, inclinado ao pecado, que batalha contra a alma, nossa alma. 1 Pedro 2:11 diz: irmãos, eu rogo-vos como estrangeiros e peregrinos, que os abstenhais dos desejos carnais que batalham contra as vossas almas. Ou seja, Senhor, aparta de mim um coração perverso, aparta de mim um coração enganoso, que não permaneça em pecado nenhum, nem um só dia da minha vida. Por favor, Senhor, chorando diante de Deus. Que não seja eu uma pessoa maligna, versículo 4, 5. Não quero caluniar, não quero ter coração orgulhoso, versículo 5. Não suporto em mim, Senhor, um coração orgulhoso. Tira em mim, Senhor, um coração orgulhoso, tira a soberba. E etc. Aplicar a você mesmo e depois aos outros. Senão, seria a repreensão de Mateus 7. Que Deus faz claro para nós. Mateus 7, a hipocrisia. Por isso o Senhor fala tanto do fariseísmo nas Escrituras. Porque todos nós podemos nos inclinar a um coração farisaico, a um coração de julgar a todo mundo, e nós não nos julgarmos a nós mesmos e nos arrependermos cada dia de nossas vidas. E cuidado, isso acontece, amados. Não deve acontecer. E arrependamos-nos se está acontecendo. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que medirdes, vós sereis medidos. Ou seja, isso, basicamente, que estou falando do Salmo 101. Eu estou cheio de pecado, estou querendo juízo para os outros. Isso Deus não vai aceitar. Proíbe. 3. E por que tu observas o cisco que está no olho do teu irmão e não percebes a viga que está no seu próprio olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, e que uma viga no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a viga do teu olho, e então verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, qual é o primeiro? Você pode julgar alguém, ou pode ser o juiz, estando cheio de pecado e não arrependendo. Isso é hipocrisia. Isso é o que Deus proíbe. Julgar sem estar arrependido, continuando com essa viga em teu olho, não tirando a viga do teu olho e querendo tirar o cisco. Isso é hipocrisia, essa é a doutrina farisaica, esse é o fermento dos fariseus, que Deus falou: cuidado, acautelai-vos.
Acautelai-vos, né? Acautelai-vos, cuidai-vos. Amados, Deus enviou Babilônia por causa dessas faltas de juízo. Amós, capítulo 5. Amós 5 diz, vou ler versículo 6, no, versículo 4, Amós 5, versículo 4. Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel, nem entreis em Gilgal, nem passeis a Berseba, pois Gilgal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não saia como fogo na casa de José e a consuma, e não haja quem o apague em Betel. Vós que converteis o juízo, viu, em absinto, e deitais por terra a justiça. Procura, busca aquele que faz as Pleiades e Orion, e tornou a sombra de morte em manhã, e fez escurecer o dia como a noite, que chamou as águas do mar e as derramou sobre a terra. O Senhor é seu nome. O que fortalece a destruição sobre o forte, de modo que a destruição venha contra a fortaleza. 10, olha, claro, isso já experimentei, estou experimentando sempre. Eles odeiam aquele que os repreende na porta, e abominam ao que fala o reto. Versículo 15. Odiai o mal, e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Esta era uma geração que não queria julgar. Esta era uma geração diplomata. Eles estavam tranquilos no pecado. Eles não faziam nada para seguir os caminhos de Deus. Deus ama o juízo. Salmo 33. Nós veremos alguns versículos somente amados. Como Deus ama o juízo. Salmo 33, versículo 5. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Somente alguns. Salmo 99, versículo 4. A força do rei também ama o juízo. Tu estabeleces a equidade, tu executas o juízo e a justiça em Jacó. Isaías, capítulo 61. 8. Porque eu, Senhor, amo o juízo. Eu odeio o roubo com oferta queimada. Aqui também a tradução fala a justiça, mas a tradução melhor é o juízo. Então, amados, vamos ver alguns provérbios também. Provérbios 21, versículo 3. Provérbios 21, versículo 3. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Ou seja, a gente pode fazer sacrifício. Como esse tempo queriam fazer sacrifício, mas se não faziam justiça e juízo, como recusavam nesses tempos os profetas, no tempo de Jeremias, que não tinha nenhum homem que fazia juízo, então Deus trouxe o juízo para Jerusalém e desolou Jerusalém, como vai fazer aqui também nesta geração conosco, a igreja no mundo inteiro que recusa fazer juízo e que virou diplomata, amam a diplomacia, toleram o falso evangelho, toleram outro Jesus, toleram outro espírito, toleram outro evangelho e toleram as falsas doutrinas que fazem fornicar o povo de Deus, como esses pastores que não repreendem o pecado das seitas heréticas. Chocante, irmão, é triste, chorar. 15, Provérbios 21, 15. O fazer justiça, o juízo que digo, fazer juízo é alegria para o justo, mas destruição haverá aos que obram iniquidade. Algumas traduções falam justiça, mas a palavra certa, que nós já viemos estudando antes, o juízo. 7.
O roubo dos perversos, 21:7, o roubo dos perversos os destruirá, porque se recusam a fazer juízo. A tradução aqui também está justiça, mas sabemos que é juízo. Se recusam a fazer juízo. 28, Provérbios 28, versículo 4. Aqueles que abandonam a lei louvam os perversos, mas que os guardam a lei contendem com eles. Os que guardam a lei contendem com eles. 5. Os homens maus não entendem o juízo, ou seja, aquele que não está conhecendo a verdadeira palavra de Deus, não vai entender o juízo. Mas aqueles que buscam o Senhor entendem todas as coisas. Eu rogo que vocês que estão aí assistindo, e já estão assistindo muitos vídeos talvez, possam entender o juízo, amados. Não tem como vocês dizerem, eu estou bem com Deus, quando vocês se escandalizam porque a gente julga com justiça o que Deus nos manda julgar, o pecado, com nome próprio. Por exemplo, falando de nome próprio, vamos à 3 de João, antes de Judas e Apocalipse. O apóstolo João fala de um líder da igreja e fala claramente, 3 João 9, versículo 9, escrevi à igreja, mas Diótrefes, nome que até agora é mencionado publicamente, todo mundo pode ler isso, ímpio ou não ímpio, católico ou não católico, muçulmano ou qualquer pessoa pode ler na nossa Bíblia Sagrada que Diótrefes amava ter preeminência entre eles e não recebe. Por isso, se eu for lembrar-me dos feitos que ele realiza, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede-os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Onde está então aquele negócio de você não pode mencionar o nome, você não pode atacar esse irmão? Por que não posso? Se Deus me manda amar o juízo, contender contra os que abandonam a lei, e Paulo e João e Pedro fizeram o mesmo, os profetas fizeram o mesmo. Por que não posso? Se Deus está nos mandando contender. Por exemplo, já vimos o caso de Paulo com Pedro. Imagina, Pedro, Gálatas, tenho que escrever Gálatas. Paulo escreveu Gálatas. Todo mundo pode ler Gálatas. E seja ímpio, seja um perverso, um homem ruim no mundo inteiro, sabe que um cristão convertido, nascido de novo, que Jesus Cristo escolheu para ser um apóstolo, representante do cristianismo, um apóstolo de Jesus Cristo, pecou dessa maneira, sendo um hipócrita, sendo reprovável, ou seja, digno de condenação. E Paulo, não vou tocar ele, porque é ungido de Deus, não vou falar dele. Não, amados, 2000 anos quase, e Pedro está aí. Por quê? Para nos advertir a não continuar nos caminhos dele, e para não nos perder nas deturpações do Evangelho. Mas esses líderes e pregadores não estão nada. Não se preocupam pelo povo de Deus. Não se preocupam pelas ovelhas de Cristo. Não se preocupam pelo nome santo e glorioso de Jesus Cristo. E não tem vergonha de dizer, não tem nada a ver. Pode fazer isto, pode fazer outro. Nós não somos fariseus. Não, amados. Aqui não estamos falando de ser fariseu, não. Aqui estamos falando de sermos embaixadores da verdade de Cristo, do juízo de Deus, do amor de Deus, da cruz de Cristo, e não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, e dar glória somente a Deus. Não querer glória nossa, não querer falar bonito, não vou ofender este, não vou ofender o outro. O que vão dizer de mim? Não, podem dizer o que queiram de nós, nosso nome não importa nada, não vale nada, é um lixo nosso nome, mas o nome de Cristo, o seu glorioso evangelho tem que ser glorificado e exaltado por todos nós. Nós não somos diplomatas. E essa igreja de hoje, perdida, desviada, virou essa diplomacia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, e meus irmãos que estamos caminhando juntos, serviremos ao Senhor. E repreenderemos todas as obras das trevas, porque não são frutíferas, e as repreenderemos. Efésios capítulo 5, 11. Não participeis das obras infrutíferas das trevas, antes repreendei-as.
e repreenderemos. Por exemplo, em Timóteo 1, 1 Timóteo 1, o último versículo, se não me engano, não posso mencionar nomes. 1 Timóteo 1, 20. Entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. E que eles eram cristãos. Diz, versículo 19, conservando a fé e a boa consciência que alguns colocaram de lado, ou seja, se desviaram e naufragaram da fé. Entre estes foram Himeneu e Alexandre. E temos por aí outros nomes, por exemplo, 2 Timóteo 2, se não me engano. Sim, 2 Timóteo 2, diz, versículo 16, mas foge dos falatórios profanos e vãos. Essas lives, essas entrevistas, eu quero ficar legal com todo mundo. Uma abominação. Mas foge dos falatórios profanos e vãos, porque eles produzirão maior impiedade, e a palavra desses comerá como falsa gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, os quais desviaram da verdade, ou seja, cristãos desviados da verdade, como os outros, em 1 Timóteo 1. Dizendo que a ressurreição já passou e destruíram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus está firme, fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. E temam todos aqueles que estão tentando zombar de Deus e dos caminhos santos e gloriosos de Cristo, falando que pode fazer isto, que pode fazer o outro, antibiblicamente, e nós repreenderemos pessoalmente e publicamente a todo aquele que se faz passar por piedoso e está desviado agora. Não somente para a advertência da alma eterna desse amado irmão e irmã que é pregador e está enganado, está desviado por amor a sua alma, sino por amor a milhares de almas também que talvez que estão seguindo eles. Como Jeroboam. Somente, vamos tocar Jeroboam, somente quero mencionar isto. 2 Timóteo 2,11. Esta é uma palavra fiel, que se morremos com ele, também viveremos com ele. Se sofrermos, também reinaremos com ele. Se o negarmos, ele também nos negará. Queres ser diplomata, estás negando a Cristo. Se não cremos, ou seja, se somos infiéis, ainda assim ele permanece fiel, não pode negar seus mesmos. O que está dizendo aqui? Que se não cremos, ele, sua fidelidade vai me salvar para sempre. Não. Se nós deixamos a fidelidade e viramos incrédulos, e nós somos fiéis com ele, ele permanece fiel às suas ameaças de destruição a todo aquele que se afasta dele. Isso está em todas as escrituras. Se nos afastamos dele, ele se afastará de nós e acabaremos no inferno. E vamos a Jeroboam, amados. Em 1 de Reis, capítulo 3, ainda temos um tempo. Vemos Salomão pedindo algo para Deus. 1 Reis 3:5. Em Gibeon, o Senhor apareceu para Salomão, desculpe. Em um sono à noite, e Deus disse: pede o que queres que eu te darei. E Salomão disse: tu mostraste ao teu servo Davi, o meu pai, grande misericórdia, segundo ele andou diante de ti em verdade e em justiça e em retidão de coração para contigo, e tu tens guardado para ele esta grande bondade, de modo que lhe deste um filho para se assentar no seu trono, e este é o dia. E agora o Senhor meu Deus, tu fizeste o teu servo rei em lugar de Davi, meu pai, e não passo de uma criança, ou seja, não era uma criança pequena. Não sei como saíram ou entrar, mas é a humildade que vemos também falada por Senhor Jesus Cristo em Mateus 18. Se alguém não for como uma criança, ou seja, humilde. Eu sou teu servo, está no meio do povo, o qual escolheste, um povo grande, que não pode ser numerado, nem contado por causa da multidão. De fato, amados, muitos dos líderes, os pregadores, até este pregador, foram humildes um dia, mas agora estão cheios de soberba. Aparentam uma piedosa, entre aspas, humildade, mas não são, porque se opõem à palavra de Deus. E a Bíblia diz claramente, na lei espiritual, Deus resiste o soberbo e dá graça ao humilde. Então, se essa pessoa fosse humilde, teria graça para entender que é um diplomata e se arrependeria. Sometei-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá a vocês.
como não estão resistindo ao diabo, não estão obedecendo, nem se sometendo a Deus, o diabo está tomando conta deles. Terrível. 9. O pedido de Salomão, como deve ser teu pedido e o meu. Dá, portanto, ao teu servo um coração entendido, para julgar, amados, para julgar. Sabemos que a Bíblia nos ensina em Tiago 1, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dará com abundância. Peçamos sabedoria, para quê? Para julgar, para que eu possa discernir entre o bem e o mal, porque quem é capaz de julgar este povo tão grande? Olha que maravilha. Salomão, amado por Deus, Jedidias, que significa, que quer dizer amado por Deus. Salomão, pacífico, e pediu para julgar o povo. Você pedirá isso com todo o coração, amado? Pediremos isso para julgar com justiça. 10. E o discurso agradou ao Senhor, porque Salomão havia pedido isso. E disse-lhe Deus, porque pediste isso e não pediste para ti vida longa, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti mesmo entendimento, para discernir o juízo. Es que tenho feito segundo a tua palavra, es que te dei um coração sábio e entendido, de modo que não houve ninguém como tu antes de ti, nem depois de ti se levantará alguém como tu. Versículo 14, e se tu andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, meus mandamentos, prolongarei teus dias. Amados, este homem que pediu juízo, se afastou do juízo, não se discerniu mais. Ele com certeza começou a tolerar práticas pecaminosas. Com certeza ele começou a tolerar alianças ímpias. E olha o capítulo 11. O rei Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras, se corrompeu, versículo 2, das nações acerca das quais o Senhor disse aos filhos de Israel, a elas não entrareis, tampouco eles entrarão a vós, porquanto certamente eles desviarão no vosso coração atrás dos seus deuses. Salomão se apegou a estas em amor. E ele teve 700 esposas, princesas, e 300 concubinas, e suas esposas desviaram o seu coração. Portanto, por quanto sucedeu quando Salomão era idoso, que suas esposas desviaram o seu coração atrás de outros deuses, e seu coração não foi perfeito diante do Senhor, seu Deus, como foi o coração de Davi, o seu pai. Lembram que o Salmo 101 diz que Davi estava falando, oh Senhor, coração perfeito, quando virás a mim? Andarei com o coração perfeito dentro da minha casa. Ele deixou o coração perfeito, porque o coração perfeito envolve julgar com justiça e não tolerar o pecado. Aqui está Salomão, dia de dias, amado de Deus, desfiado de Deus, em idolatria, apostasia, deixou o coração perfeito e estava em condição de se morrer. Se morria, ia para o inferno. Deus, graças a Deus, um testemunho que se arrependeu em Eclesiastes e em Cantar dos Cantares. Mas, aqui está desviado, Deus estava irado com ele, e Deus levantou um homem que se chamava Jeroboão, um homem que fez pecar. Versículo 29, 1 Reis 11, 29, e sucedeu naquele tempo, quando Jeroboão saiu de Jerusalém, Jeroboão era servo de Salomão, que o profeta Eías, o silonita, encontrou-lhe no caminho, e ele havia se vestido com uma vestimenta nova, e os dois estavam a sós no campo, e Eías tomou sua vestimenta nova que estava sobre ele, e rasgou em 12 pedaços, e ele disse a Jeroboão, toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, é que rasgarei o reino da mão de Salomão, e darei 10 tribos para ti. Então aí, ele deu as 10 tribos do norte, fala do abandono, né? E diz, versículo 33, porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Quemos, o deus dos Moabitas, e Milcom, o deus dos filhos de Amon, e não andaram nos meus caminhos para fazerem aquilo que certo os meus olhos, e para guardar os meus estatutos, e que mais? Meus juízos. Oh, não julgues. Oh, deixa isso para outros. Juízos, amado. Paulo, com nome próprio, julgava, e até agora conhecemos os pecadores dentro da igreja. Entenderás o juízo, a Bíblia diz, Provérbios 28, 4, 5. Os maus não entendem o juízo, mas
Os justos entendem todas as coisas. Como fez o Davi, seu pai. Isto não falo por uma pessoa, isto falo por muitos, amado. Não é uma só. Muitos não entendem o juízo. Talvez muitos de vocês que já ouviram pregar muito, ainda não entendem. Falem, como não estou falando por só uma pessoa, estou falando por muitos. Não entendem o juízo. Não são capazes de julgar com justiça. É triste. Versículo 38, Deus está falando por meio deste profeta a Jeroboam e fala, e o será se tu, condição, se tu atentares a tudo que eu te ordeno e andares nos meus caminhos e fizeres aquilo que foi reto à minha vista para guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi o meu servo, que serei contigo e te edificarei uma casa segura, como edifiquei para Davi e darei a ti a Israel. Então aqui vemos nos versículos seguintes que morre Salomão e depois, no capítulo 12, vemos aí a Jeroboam desviando seu coração. Por quê? Porque o povo de Israel tinha que subir a Jerusalém, né? As tribos do sul, para adorar ao Senhor no templo. Mas como ele era das tribos do norte, não queria que eles subissem, e os israelitas por lei subissem 3 vezes por ano a Jerusalém. E ele fez que tolerou seu próprio pecado, inventou abominações. Olha, diz, 26. E Jeroboam disse no seu coração, agora o reino retornará à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício à casa do Senhor em Jerusalém, então o coração deste povo retornará ao seu Senhor, a saber, a Roboam, rei de Judá, e eles me matarão e irão novamente a Roboam, rei de Judá. Lembrem, Salomão já tinha morrido. 28. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Jeroboam, que era aquele que Deus tinha prometido estar com ele, se ele permanecia nos seus mandamentos e juízos. Seus mandamentos, que digo. 2 bezerros de ouro, e lhes disse, é demais para vós subir de Jerusalém. Eis aqui os teus deuses, ó Israel, os quais te tiraram da terra do Egito. E ele pôs um em Betel e um outro pôs em Dan. E isso se tornou um pecado, pois o povo foi adorar diante de a saber então. E ele fez uma casa dos lugares altos e fez sacerdotes dos menores entre o povo, os quais não eram dos filhos de Levi. E Jeroboam ordenou uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, semelhante a festas existem em Judá. E ele ofereceu sobre o altar, assim fez em Betel, sacrificando os novilhos que ele havia feito, e pôs em Betel os sacerdotes dos lugares altos, os quais ele havia feito. Assim ele ofereceu sobre o altar que havia feito em Betel no 15º dia do 8º mês, a saber, no mês que ele havia imaginado do seu próprio coração, e ordenou uma festa para os filhos de Israel e ofereceu sobre o altar e queimou o incenso. Amados, Deus estabeleceu seus juízos e mandamentos. E ele estabelece sua casa e dá oportunidade para levantar outros homens de Deus. Deus levantou vários homens de Deus agora. E ele fala para os homens de Deus, cuidado, não se desviem. Não vayam pelo caminho da apostasia. E os homens se desviam, toleram o pecado. E que fazem? Fazem pecar o povo. Olha para você ver. Capítulo 13, versículo 34. Ou 33. 1 Reis 13, 33. Depois destas coisas, Jeroboam não deixou seu mau caminho. No entanto, mais uma vez fez dos menores do povo sacerdotes dos lugares altos. Qualquer um que quisesse, ele o consagrava, e este se tornava um dos sacerdotes dos lugares altos. E esta coisa se tornou pecado para a casa de Jeroboam, para cortá-la e destruí-la da face da terra. E não somente pecado para sua própria família, sino para todo Israel. Capítulo 14, versículo 15. Capítulo 14, versículo 15. Porque o Senhor ferirá Israel. Já não está falando somente da casa de Jeroboam. Ferirá Israel como um junco é sacudido na água. E ele arrancará Israel desta boa terra, a qual ele deu a seus pais, e os espalhará além do rio, porque eles fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira. E ele desistirá de Israel. Por quê? Por causa dos pecados de Jeroboam, que pecou e que fez Israel pecar.
mais de 20 vezes, nos reis, mais de 20 e poucas vezes, se fala esta mesma coisa. Os pecados de Jeroboão, que pecou e fez pecar Israel. Os diplomatas do evangelho hoje em dia. Os políticos. Os espertos. Os astutos, que não querem contrariar ninguém. Que querem respeitar os homens. Que não se parecem nada com Jesus Cristo, nem com Paulo. Não querem dizer nada, não querem criticar nada. E eles estão fazendo pecar o povo de Deus. E isso provoca a ira de Deus contra eles e contra o povo de Deus. Não somente Deus vai julgar o pecado do líder, vai pecar o povo de Deus, vai julgar o pecado do povo de Deus. Ou seja, por causa dos líderes, o povo de Deus peca e os dois são julgados, tanto o líder como o povo. E por isso temos que repreender aos líderes diplomatas para que o povo não seja diplomata, sino verdadeiros embaixadores de cruz de Cristo, como nos diz 2 Coríntios 5. Amados, e isso é sempre. Por exemplo, Ezequiel, na geração da ira de Deus, quando Deus destruiu Jerusalém, fala claramente. Ezequiel 14, se não me engano. 14, versículo 10. E eles carregarão a punição da sua iniquidade. A sua iniquidade. A punição do profeta será como a punição daquele que o buscar. Ou seja, a punição do povo de Deus será como punição do líder diplomata, astuto, que quer respeitar os homens antes que respeitar, honrar a Deus e que busca honra dos homens e louvor dos homens. Amados, isto se chama na palavra de Deus em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. 33 e 34. Diz assim. 33 e 34, sim. Não se engane, não te enganes, amado irmão e irmã. As comunicações malignas, ou seja, essas diplomacias demoníacas, diabólicas, absurdas, corrompem as suas maneiras. Você diz, não, nada me vai tocar, não. Lembra de 1 Coríntios 10, 12? Lembra de 1 Coríntios 10, 12? Claramente. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para não cair. Você pode dizer, não vou cair. Não, a Bíblia diz, se você continua nessas más comunicações, versículo 33, 1 Coríntios 15, 33, você vai ser corrompido. Como aquilo que Davi nos ensina a orar. Que não nos toquem os caminhos da perversidade. Aquele que se desvia não nos contaminará. E diz 34, despertai para a justiça, despertai para a justiça e o juízo, e não pequeis, porque alguns não têm o conhecimento de Deus. Eu falo isto para vossa vergonha. Amados e amadas, estas advertências, estes sons de trombeta, estes clamores do coração de Deus através de mim, um cachorro morto, um lixo, só nada, não quero nada, só a glória de Deus, e advertir alguns, pelo menos um ou mais de vocês, que vocês sabem que seu pregador preferido, que seu líder preferido, ou a igreja que está indo, é um diplomata. Nunca pode repreender o pecado de ninguém, ou se repreende só algum e depois aceita outro. Não, isso é uma abominação. Provérbios 17, 15. Provérbios 17, 15. Diz, aquele que justifica o perverso e condena o justo, ambos são abominação ao Senhor. Você justifica, não critico, todos somos irmãos, não critico eles. Aquele que justifica o pecador e o que condena o justo, ambos são abominação ao Senhor. Amados, Efésios 5, 11. É muito, amados, realmente é muita palavra. E não tenha amizade com as obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. Ou seja, não somente é
a parte de defesa, mas a parte de ofensa, ofensiva, né? Ofensiva, o ataque. Por isso somos chamados militantes da cruz. Por isso somos chamados a milícia, a combater unanimemente pela fé. Não somente não ter amizade, sino reprovar a primeira oportunidade. Não, essa é uma seita maligna, esse é do diabo. Fujam dessa linguagem de Deus. Foge dela, povo meu, não tenhas comunhão com as trevas. Não toques o imundo, 2 Coríntios 6, 14 e 18. Filipenses, capítulo 1, 27. Que vossa conversa, ou seja, seu modo de viver, seja digna conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer que vá os veja que está ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, com uma só mente, combatendo juntamente pela fé do Evangelho. Onde está esse combate? Não tem nada a ver, não vou falar nada mal. Isso é uma abominação, amados. Filipenses 3, 17, olha como ele fala, com lágrimas, a mesma coisa. Irmãos, Filipenses 3,17, irmãos, sejam também meus seguidores, e marcai-os que assim andam segundo o exemplo que tendes em nós. Porque muitos dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo a vós, chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. São inimigos, não, tudo bem com eles, não critico eles, não. Inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a destruição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é sua vergonha, que só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidadania está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Judas, capítulo 1, versículo 3. Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos, de exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Não estar morno, não estar frio, não dizer, tem nada a ver. Amados, não sejamos, por favor, pelo amor de Deus, não sejamos diplomatas. Deus está chamando uma geração daqueles que são amigos do esposo. E o amigo do esposo, segundo a palavra de Deus em João 3, 29 ou 28, João Batista falando, vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas sou amigo do noivo, ou seja, amigo do noivo, João Batista. Assim como todos nós temos que ser a geração de João Batista, que diz, preparai o caminho ao Senhor, convertei-vos, igreja desviada. Que está presente e ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Esta minha alegria está cumprida. Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Como posso querer crescer? Como quero ser respeitado quando Cristo está sendo blasfemado? Seu glorioso evangelho está sendo deturpado, distorcido, e eu vou me calar. Eu vou falar, está tudo bem, não posso me calar. Estou sendo um traidor do evangelho. Não estou combatendo pela fé. Estou demonstrando minha mornidão, minha frieza espiritual. Todos aqueles que são diplomatas viraram servos dos homens. E Gálatas 1:10 diz, se eu só agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Mas honra dos homens não devemos querer. Somente honra de Deus. Ou amor de Deus. Quantos de vocês agora mesmo estão sendo totalmente chacoalhados, turbados, porque vocês se identificaram com esta mensagem? Nós somos diplomatas. Meu pastor é um diplomata, é um político, é alguém que faz astúcia, esperteza, delicadeza, educação, fineza, discreção, ponderação, sensatez, angústia, finura, habilidade, fato e política. Desse jeito é o pastor que eu sigo. Pois não sigas mais ele, porque se segues esse homem apóstata, como o Senhor diz, guardai-vos e acautelai-vos dos fariseus, da sua hipocrisia, vocês seguirão os mesmos caminhos. 1 Coríntios 15:33. As más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis, amados.
Já é hora de se levantar para a justiça e não pecar mais. 1 Coríntios 15:34. Já é hora de deixar os ídolos de Betel, de Dan. Já é hora de deixar o reino de Jeroboam para estar no reino de Davi, do Senhor Jesus Cristo. E sermos zelosos pela glória de Deus. Em amor, obviamente. Zelo pela casa de Deus nos consuma a todos nós. Continuem orando, amados, por nós. Deus nos deu esse ministério. Deus quer levantar vocês também, em sua capacidade, em sua medida, para o mesmo ministério. Se vocês querem, tem já algo no seu coração ardendo, liga para nós. Nós iremos guiar, ajudar. Que Deus levante muitos amigos do esposo, como João Batista. Que Cristo cresça e nós diminuamos até o poço, como lixos que somos, cachorros mortos, para a glória de Deus. E que Deus levante uma verdadeira geração de embaixadores da cruz, não diplomatas das trevas, não diplomatas do diabo, não diplomatas do inferno, não diplomatas da apostasia do anticristo, longe de nós, de sermos respeitados. Cristo foi vituperado, na cruz, e nós queremos ser honrados. Ele sofreu, derramou todo o seu sangue, e nós não queremos perseguição, calúnia. Nós não queremos dizer mal contra as heresias diabólicas, para que não nos falem nada mal a nós. Que tipo de evangelho é esse? Uma abominação. Continuem orando também por esse irmão, que esta semana, sem falta, será confrontado pelo Espírito de Deus em mim, com muito amor, obviamente. Se ele não se arrepender, serei obrigado por Deus a fazer uma repreensão pública, com todo amor, para o arrependimento dele e de todos aqueles que estão seguindo o seu ministério caído, infelizmente. Continuemos orando, amados, que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor Deus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos de todos os nossos pecados, Senhor. Perdoa a tua igreja, Senhor, desviada, diplomata, Senhor, que quer honrar os homens, ministérios mais do que a ti, Senhor. Perdoa, salva, resgata, julga, Senhor. Julga, Senhor, e salva, Deus. Como fizeste conosco, Senhor. Nos julgaste e nos salvaste em tua misericórdia, Senhor. Julga, Pai, e salva. Tira todo esse pecado da diplomacia, Senhor. Que tua glória seja manifesta por homens e mulheres cheios de poder e do juízo, para anunciar a teu povo o seu pecado. Em amor, Senhor, em misericórdia, mas anunciar o arrependimento, como João Batista, Senhor. Obrigado por tudo, para a honra e glória do teu nome, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Senhor.